Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. A sua música. Eu matei um urso, matei um leão. Ninguém estava vendo, mas Deus me testando. Oh my God. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Play the best songs. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Sorry. Okay. Tá chorando porque se você tem um Deus. Que toca o seu sucesso. Que música não para. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Ouça agora, programa A Última Colheita. Apresentação, Pastor Tiago Bittencourt Lopes. Não acreditarão no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Louvores, meditação, reflexões e a poderosa palavra de Deus. Oração forte por cura e libertação. Agora na sua web rádio, a voz dos profetas da última hora. Quando disse a Abraão: tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não se pode brincar.
A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e tua família. Estamos aqui mais uma vez, mais uma manhã abençoada contigo. Glória a Deus, até 11 horas hoje, irmão. Depois eu tenho que ir para Pongas numa missão. Então hoje vai ser um pouquinho mais cedo que eu vou terminar. Então eu preciso muito que tu compartilhe bastante. Começa aí, tem bastante gente sempre conosco aí. Keire, Deus abençoe Cristiane. Deus abençoe Keini. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe Ana, que pediu. Ana, coloca de novo o nome do hino agora, Ana. Nós sabemos o nome da mulher, mas esquecemos o nome do hino. Deus abençoe Sheila Silva. Deus abençoe Maria. Deus abençoe vários irmãos que estão entrando aí pelo K e pelo F, amém? Juliana Silva, Maria Ângela. Deus abençoe Ana. Deus abençoe os irmãos. Estão entrando bastante gente. Que Deus abençoe Heloísana Ferreira. Eu acho que é isso mesmo. Heloísana Ferreira. Deus abençoe. Irmãos, vamos compartilhando. Adenira Barbosa, Zete Mari, Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa. Esse é o teu programa, nosso programa, a última colheita, entrando na tua casa. Ô glória, aqui ó, sem Deus não dá, amém, pastor Carlos? Sem Deus não dá. Darete Ugria, sem Deus não dá. Glória a Deus. Já vamos colocar depois da oração. Depois da pregação, nós colocamos esse hino, amém? Deus quiser. Deus abençoe cada irmão que está entrando. Vamos lá, vamos entrando e compartilhando. Aqui quem fala é o pastor Tiago. Nós estamos aqui felizes e contentes por estar junto com você. Paz para o Senhor, meu amigo pastor Carlos. Paz do Senhor, pastor Tiago e todos os nossos irmãos sintonizados à frequência da Rádio Web A Voz dos Profetas da Última Hora. Hoje, dia 7 de maio de 2025, 10h19 da manhã, nós começamos um pouquinho atrasado o programa. Não é culpa do pastor Tiago não, tá? É um equipamento nosso que reinicia quando ele quer. Tem essa prova aqui na rádio, que o equipamento nosso, ele só reinicia quando ele quer reiniciar. Ele reinicia às vezes tarde e ele reiniciou de meio tarde. Então a culpa não é do pastor Tiago não, é o equipamento que está enrolado aqui. Amém. Mas a partir de agora, programa A Última Colheita no seu rádio a partir deste momento. Deus abençoe o irmão Silvio, que está em cima do telhado, lavando telhado, mas está nos acompanhando, ouvindo o estudo aí. Luciana Reis, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus tem milagre para a tua vida, filha, amém? Fique conosco aí, que Deus tem bênção chegando para a tua casa. Eu creio nisso e eu concordo nisso, e Deus vai fazer sim. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Vamos já de oração do agradecimento, amém? Depois da vinheta já voltamos para a oração do agradecimento. Hoje vai ser bem rápido, então eu preciso que tu compartilhe muito rápido também. Aleluia. Vai ter que atrasar 17 minutos no seu compromisso. Você vai ter que ir até 11h17 para completar a programação. Então tá bom. Vamos lá, vamos de oração nesse momento, em nome de Jesus, e já voltamos com a palavra do Senhor, já para impactar a tua alma e a tua vida, a tua casa. Em nome de Jesus. É momento de oração. Feche teus olhos, todos os irmãos, Sheila Silva, os irmãos que estão conosco aí, abaixa a tua cabeça neste momento. Vamos clamar ao Senhor, vamos adorar Ele, vamos agradecer Ele, amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Espírito Santo, por poder deitar, dormir, acordar, levantar, até aqui, respirando, andando, mais um dia que o Senhor nos deu. Esse dia nós podemos fazer a tua obra, podemos ganhar almas, podemos fazer, reviver a nossa alma, se alegrar no Senhor, nos dar sabedoria, conhecimento, fé, coragem, para resistir mais um dia, Pai, porque todos os dias é o leão que temos que matar e amarrar um urso para matar no outro dia, mas nós não podemos desistir, Senhor, nós temos que vencer, porque a vitória está logo depois da muralha, a vitória está logo depois do vento, logo depois do mar vermelho, logo depois de caminhar sobre as águas. Senhor, a vitória está do outro lado, e nós precisamos passar para o outro lado, Senhor. Nós estamos debaixo de guerra, de batalhas dentro de nós, fora de nós, Pai. Dentro de nós, batalhas conosco mesmo, fora de nós, leões bramando, querendo deixar nós com medo, com incerteza, com dúvida.
em enfermidades querendo nos pegar, demônios querendo nos derrubar, pessoas querendo nos caluniar. Estamos cercados de leões, papai querido, de serpente, de escorpiões. O mundo não é fácil viver, pai. O povo quer mais as coisas mundanas. Hoje, pai, eu passei, Senhor, na frente de um lugar, pai, onde não deixaram eu colocar hino, não deixaram eu pregar, pai, colocar música do mundo e crianças dançando músicas satânicas, papai. Tem de misericórdia, pai, tem misericórdia das nossas crianças, dos nossos adolescentes, pai, que não estão deixando colocar a mensagem do Senhor dentro das escolas, pai, mas música mundana, Senhor, dos demônios, de Rede Gaga, que está cheio de demônios, músicas terríveis, pai, estão colocando, papai, para destruir as crianças, pai, para colocar crianças no homossexualismo, no lesbianismo, na depressão, na opressão, pai, e as mães ficam pensando, por que o meu filho está assim, rebelde? Senhor, tem muitas escolas, Senhor, que estão satânicas, papai, tem misericórdia dos adolescentes, das crianças, pai. Deus, entra com providência, Senhor. Entra com providência nas nossas crianças, Senhor, que estão sendo investidas pelo inferno, Pai. Estão se cortando, estão vendo sangue, estão se martirizando, Pai. Não conseguem dormir de luz apagada, Pai. Não conseguem ir no banheiro, estão com medo, estão com incerteza, estão com dúvida, cheio de pensamentos errados, Papai. Tem escola que já está colocando bar, está colocando, Senhor, banheiro, Pai. Banheiro para homem e para mulher juntos, Senhor. Tem de misericórdia, Pai. Tem de misericórdia do povo das escolas, Pai. Liberta o teu povo da escravidão, Senhor, a escravidão, Senhor, desse demônio de homossexualismo e lesbianismo, Pai. Liberta, Senhor, o teu povo, liberta essa mulher, liberta este homem desse espírito maligno, Pai. Faz uma obra, Senhor, faz uma obra, Senhor, faz uma obra, Senhor, nessa cidade, faz uma obra neste país, nessa nação, Pai. E aonde chegar, Senhor, essa rádio, faz a obra, Jesus, de libertação, de salvação, de transformação. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por levantar, por caminhar, por respirar, por ver, por chegar, por ter mão, ter pé, ter olho, ter boca. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Te compadece de nós, Senhor. Te compadece de nós. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Livre de todo mal. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. E amém. E amém. Deus abençoe. Pastor Francisco da África, quero agradecer a Deus da cura dos meus filhos. Que Deus abençoe a sua vida, pastor. Deus curou os filhos do pastor Francisco, pastor, de malária. Amém? Essa é a doença, malária, né? Ele telefonou para mim, para me orar. Ele telefonou para mim, né? Eu comecei a orar. Ele está dando testemunho aqui. Que benção. Eu quero saudar também com a paz do Senhor Jesus, antes que eu me esqueça e depois eu seja cobrado, e com razão pelos nossos irmãos radiovintes, os nossos irmãos da cidade de Faxinal, pastor. Faxinal aqui no Paraná, que estão sempre conectados e ligadinhos com a programação da Rádio Web A Voz dos Profetas da Última Hora. Eu gostaria também de saudar na santa paz de nosso Senhor Jesus, o nosso irmão reverendo Sadir Nukike, lá do Paquistão, que também acompanha a programação. O nosso irmão reverendo achou que era uma TV, não é uma rádio web, tá? Uma rádio web, nós temos intenção de colocar uma TV, mas o nosso estúdio é muito pequenininho. Quem sabe mais pra frente, Deus abençoe, nós colocamos essa TV aí. Tem promessa. Para estar levando o Evangelho de Cristo Jesus. Então, nossos irmãos paquistaneses, os nossos irmãos também aí de Faxinal aqui no Paraná, e todos os nossos irmãos, nosso irmão Francisco da África, que está com um projeto lá, né, pastor? Um projeto do orfanato lá com as crianças africanas. Que Deus abençoe. Quem quiser ajudar o projeto aí do pastor Francisco, entre em contato conosco aqui da rádio, nós vamos direcionar você até o pastor Francisco, para você conhecer o projeto, o pastor Francisco lá na África, lá em Moçambique. Glória a Deus, Deus abençoe. O sinal, olha como Deus fala, pastor. Eu falei para ela que Deus vai fazer um milagre na vida dela, ela já está falando aqui, ó. Pastor, preciso muito de oração, pois 20 anos de casado, faz 60 dias que o meu marido foi embora. Irmã, ele vai voltar para tua casa. Amém? Foi uma obra de bruxaria que foi feita para levar, para arrastar ele. E tu tem que ter bem sabedoria para lidar neste momento, porque o diabo vai trabalhar em você, para você se afastar mais dele. Mas nós vamos orar e vai cair por terra toda a obra de pombagira que foi mandado para tua casa. Amém? Ele estava fraco, muito fraco espiritualmente. O inimigo conseguiu carregar ele. Eu vejo uma corda levando ele, uma corda rosa levando ele, um espírito de pombagira. Pode dizer algo que o Espírito Santo está me revelando? Pode falar. Você mulher,
perdoa e esqueça, diz o Senhor. Porque tem muita mulher que perdoa o esposo, mas vai ficar jogando o passado na cara. Tem muito casamento acabando por causa disso. Sim. Se você perdoou, perdoou. O Senhor mandou dizer isso, não sei porquê, não sei para quem que é direcionada essa palavra. Mas perdoa e esqueça, coloca uma pedra em cima disso. Amém. Glória a Deus. Vamos agora neste momento, irmão, depois da vinheta já, a palavra de Deus. Vai tocar o louvor da irmã? Vou colocar no final depois da palavra, né? Você sabe? Eu tenho que correr um pouquinho aqui. Irmãos, eu quero que você abre Atos dos Apóstolos capítulo 10. Vai vir na vinheta e depois já abre Atos capítulo 10. Eu peço que tu compartilhe, amém? É um estudo extraordinário que está impactando vidas, está tocando em vidas, está sendo muito forte. Se você ama a palavra de Deus, você vai gostar muito, irmão. Amém? Nós temos o estudo aqui desde Salmo 91, os quatro evangélicos, as cartas de Apocalipse, e agora estamos em Atos dos Apóstolos. Amém? Eu preciso que tu vai compartilhando aí, Sheila, compartilha aí, Kennedy, compartilha aí, vai compartilhando aí no K e no F, tá bom? E na rádio Profetas. Deus abençoe o pessoal de Faxinal, Deus abençoe os irmãos de lá. Um abraço para todos, em nome do pessoal da África, o pessoal da Palestina, Paquistão. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora neste momento, depois da vinheta, a palavra de Deus, e depois já colocamos o hino da irmã. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Glória a Deus, glória a Jesus. Mara Barbosa, Deus abençoe, Pai do Senhor, Deus abençoe. Temos bastante gente aqui conosco. E já compartilhei, eu estou sentindo uma graça de Deus muito grande aqui, irmão. Eu creio que a audiência vai ser muito forte hoje. Vai ser muita gente que vai ser impactado pelo Espírito Santo. Me fala qual cidade que tu tá, estado que tu estado. Me fala aí qual país, amém? Coloca aí nos comentários, pastor, eu estou assistindo do país tal, da cidade tal, amém? Ou do estado. Coloque aí para nós orar e mandar um abraço para o estado de vocês, mandar um abraço para você e orar por você aqui, amém? Coloque aí o nome do hino que você quer, tudo, tá bom? Amém, irmãos? Irmão, hoje nós estamos em Atos capítulo de número 10, amém? Atos capítulo de número 10. Aprendemos Atos capítulo 1 sobre a promessa, amém? Apucarana, o pessoal de Apucarana, Deus abençoe. Sobre Jesus deu a promessa para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E no capítulo 2, a promessa se cumpriu. Amanda, Deus abençoe a tua vida. Capítulo 2, a promessa se cumpriu. E estavam todos reunidos num só lugar. De repente vem um som de um vento vermelho impetuoso, encheu toda a casa. Viu uma liga repartida como de fogo. Pedro se levantou, pregou uma mensagem, 3.000 almas se converteram. No capítulo 3 tinha um paralítico na Porta Formosa. Então eles receberam o poder, receberam a promessa, receberam as palavras de promessa, receberam a promessa e receberam agora milagres. Maria da Luz, Deus abençoe. Começou o milagre a acontecer. Rosângela Ribeiro, ô glória, vou aí em Tupinambá aí ver vocês, amém? Então eles já receberam o poder, já começou os milagres a acontecer, já começou a perseguição a acontecer. No capítulo 3 já começou a perseguição a acontecer. No capítulo 4 eles já foram presos. No capítulo 5 já começou o roubo dentro da igreja, alguém querer mexer nas coisas da igreja, que é Ananias e Safira. No capítulo 6 começou já os discípulos já começaram a organizar a igreja, organização da igreja. No capítulo de número 7, Estevão, cheio de Espírito Santo, começou a pregar a palavra e já começou a ser perseguido. E foi morto a pedrada, já teve a primeira morte, amém? Pastor Deus revelou para um pastor que foi feito, a irmã está escrevendo, foi feito um sacrifício no pé do cruzeiro dentro do cemitério, pombagira negra,
e 7 saia, pombagira, para que eu não dê certo nem relacionamento algum. O que o Senhor acha, pastor? Irmão, nós temos que orar, amém, né? Oração, né? Rosemary, Deus abençoe. Nós vamos orar para saber o que Deus fala conosco também. Se falou com ele, fala conosco também e fala com você também, amém? Então, no capítulo de número 7, foi morto a pedrada, mas de joelho em oração e perdoando Estevão, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. No capítulo 9 aparece um homem que era como fosse abortivo, um chamado escolhido do Senhor, e é o apóstolo Paulo, amém? Foi impactado por uma luz do Senhor quando estava perseguindo a igreja, ia perseguir, ia matar a igreja. Então apareceu aquela luz, resplandeceu, e eu expliquei ontem, ele caiu, amém, e virou um missionário, foi batizado, foi cheio de Espírito Santo, foi batizado, teve visões de Deus, foi muito forte, amém. E agora no capítulo 10, fala acerca de um homem chamado Cornélios, amém. Quem era esse homem Cornélios? Eu tenho que te explicar primeiro quem ele era. Esse homem Cornélios, ele era um centurião. A palavra Cornélio significa chifre, amém, chifre era em Roma sinal de força, amém, sinal de força. Então centurião é porque tomava conta de 100 homens do exército de Roma, amém. Então ele era um homem muito famoso, um homem muito, ele era um centurião, ele era um comandante do exército, amém, um general, um comandante do exército. Então Cornélios, ele era gentil. E Cornélios era piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas e orava, amém. Ele era um homem de esmola, de ajudar as pessoas, ajudar o órfão, ajudar a viúva, ajudar pessoas necessitadas, e era um homem de oração, amém. Marlene da Silva, Deus abençoe. Roseli Ribeiro, Deus abençoe. Roselina Ribeiro Oliveira, Deus abençoe. Então ele é um homem cheio de piedade e cheio de oração. O segredo dele era esse, mas só que ele era romano, e na cabeça dos apóstolos, eles não podiam ainda entrar numa cidade, eles não podiam entrar numa casa que não fosse judia, eles não podiam entrar numa casa que não fosse da raça deles, amém. Então na cabeça deles eles estavam com isso ainda, por isso que eles não conseguiam sair de Jerusalém. Eles foram até Samaria, amém, eles chegaram até Samaria. No capítulo 8, eles chegaram até Samaria, porque Jesus falou, serei minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia e Samaria. Só que eles chegaram até Samaria, e de Samaria eles não passaram, eles ficaram só isso na cabeça. Eles esqueceram que Jesus falou, até os confins da terra. Jesus não tinha falado só até Samaria, até os confins da terra, mas eles ficaram só mais em Samaria. Eles foram até Samaria, de Jerusalém, Judéia até Samaria, eles ficaram só lá naqueles redores, porque eles achavam que eles eram tão limpo e puro que eles não podiam entrar numa casa de um gentil, amém. Ele pensou que a salvação era só para os judeus, melhor dizendo. Eles achavam que a salvação era só para os judeus, mas eles esqueceram que Jesus tinha curado uma filha de uma cananeia, que Jesus tinha entrado ia ir numa casa de um centurião, e o centurião falou, não precisa ir na minha casa, só manda uma palavra e o meu servo vai ser curado, porque só uma palavra de Jesus, aleluia, tudo muda. Só uma palavra de Jesus a cura acontece, só uma palavra de Jesus o mal vai embora, só uma palavra de Jesus é transformado, só uma palavra de Jesus o homem é liberto. Ele esqueceu de tudo isso, mas aí eles ficaram mais naquele mundinho deles fechado. Aí agora o centurião, o Cornélios, o romano, começa a orar a Deus, começa a clamar ao Senhor, aleluia Jesus, aleluia Jesus. E um anjo desce lá, um anjo desce na casa de Cornélio, Pâmela Moreira. Tu pode ver que é tão interessante isso, que aparece anjo para todo lado aqui em Atos dos Apóstolos, aparece visão para todo lado, e agora um anjo desce na casa de Cornélio e fala assim, ó como o anjo fala. Esse quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo, versículo 3 do capítulo 10 de Deus, que se dirigiu para ele dizendo, Cornélios. Ele, fixando os olhos nele, muito atemorizado, com medo, disse, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas esmolas e a tua esmola, as tuas orações e a tua esmola têm subido para
memória diante de Deus. Olha que coisa tremenda. A oração do homem e a esmola dele, as ofertas que ele fazia, a ajuda que ele fazia, subiu diante de Deus, irmão. Deus sentiu o cheiro suave do sacrifício dele e fez um memorial diante. O memorial que subiu para a memória diante de Deus. Tinha um memorial. A Bíblia vai em Malaquias que Deus escreve um memorial do povo dele. Daqueles que temem a Deus tem um memorial. O memorial, tu vai numa praça, tu chega numa praça lá, aqui tem a Praça do Marquinhos, tu chega lá e tem lá como fosse algo de ferro lá, como fosse uma placa de ferro, escrita quem marcou a cidade, quem o fundador da cidade, os que marcaram a cidade, tá tudo lá naquela placa de ferro, naquele barquinho. Tem lá uma placa escrita, porque aqui de lá chamam um memorial. Amém? Um memorial diante de Deus. Então no céu tem um memorial daquilo que tu faz diante de Deus, daquilo que tu ajuda pessoas, daquilo que tu faz a obra de Deus, aquilo que tu faz evangelismo, tem um memorial escrito. Então a palavra de Deus fala assim, que diante de Deus tinha um memorial das esmolas e da oração e da esmola de Cornélios. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito tremendo. Cornélios, o que os judeus pensavam que não havia salvação para eles, tinha visitação de anjo, tinha visão de anjo, e estava diante de Deus todo dia. As orações que ele fazia e a esmola que ele dava. É muito forte isso, Fernanda Silva. Isso é muito forte. Aleluia. Quem pensou que não tinha visitação, quem os judeus pensavam que não tinha visitação de Deus, estava tendo um memorial diante de Deus. Então o que o povo pensa que não é, irmão, é. O que as pessoas acham, esse daí não é de nada, não sei. Diante de Deus, às vezes, tem um memorial escrito diante de Deus. Aleluia. E o anjo chegou e deu uma direção para Cornélios. Olha que interessante. O anjo chega no capítulo 4, tira os apóstolos da prisão e fala para os apóstolos, vai no templo e começa a pregar tudo sobre esta vinda, sobre essa vida chamada Cristo. Dá uma direção, o anjo dá uma direção. Glória a Deus. O anjo chega para Filipe e fala assim, desce para Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Desce para Jerusalém, a caminho de Gaza. E chega, e Filipe desce. O anjo dá uma direção. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E olha aqui agora. O anjo pode dar uma direção. Agora, pois, envia o homem a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. O anjo deu uma visão e falou até o nome do homem: Pedro. Aleluia, é forte, hein? É forte. Eita glória. Esse está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele dirá o que deve fazer. Oh, glória a Deus. O anjo deu uma direção. O anjo dá direção e o anjo também dá força. Eu te mostro dentro da Bíblia. Elias estava deitado, desanimado de tudo, Fernanda. Desanimado da vida, querendo a morte. Senhor, me mata, Senhor, que eu não sou melhor que meus pais. Eu quero morrer, eu não aguento mais. Aleluia, tem pessoas que estão aqui, está me ouvindo neste momento. Aleluia. E Deus está falando contigo aqui. Trabalhando e deiga, maçã. Elias falou, não aguento mais. Me tira a minha vida, eu quero morrer. O anjo desce lá e ele dorme. Ele queria morrer. O anjo dá uma chacoalhada nele. Aleluia. Dá uma chacoalhada nele. E ele acorda, olha pro lado, tem pão e água. Tem pão assado e água. Mas eu queria morrer. Não, tu não vai morrer não, tu vai comer, beber e vai caminhar. Mas eu tô desanimado. Não. Agora tu vai comer, beber e trabalhar. Irmão, é tudo ao contrário. Quem tá desanimado tem que ter bom ânimo. Quem quer morrer tem vida. É tudo ao contrário. Não pede morte para Deus, irmão. Pede força para concluir a missão. Você não quer morrer, você tá fugindo da missão. Você não quer morrer, você não tem força para fazer a missão. Você precisa de força. E Deus vai te dar uma direção hoje aqui.
Deus fiel. Eita, Deus de maravilha. Come e bebe, Fernanda Silva. Maria Ângela, porque grande será a tua caminhada. A Bíblia fala que ele comeu e bebeu, e com a força daquele pão, com a força daquela água, caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Tu pode ver que teve anjo, teve pão, representa a palavra, teve água, representa o Espírito Santo, e teve o monte de Deus, que lá estava Deus. Então, a força, a direção que o anjo vai te dar, aleluia, a força que o anjo vai te dar, a força que o pão, a palavra vai te dar, e a força que o Espírito Santo, a água vai te dar, vai te levar até Deus nas alturas. Aleluia! Jesus falou: eu vou preparar um lugar para você. Enquanto eu preparar este lugar para você, voltarei de novo. Eu sou o pão vivo que descei do céu, eu sou a água viva que mata a sede e sedento. Enquanto eu voltarei de novo, levarei vocês para mim, para onde eu estiver, vós esteja também. O Monte Santo de Deus está nos esperando. Então, anjo aqui, primeiro aqui, oração, esmora, anjo descendo, visão acontecendo, Cornélio sendo impactado, atemorizado, impactado, ficou com um temor tão grande porque viu aquele varão resplandecente. Cornélio aqui, a mão é muito forte, Sérgio, Ariel, que Atos 10, pastor Carlos, Atos 10 é um divisor de água. Atos 10 aqui foi uma divisão de água. Aqui é o joelho, o movimento, antes e depois. Aqui é a divisão de água. Por quê? Porque eles queriam pregar só para o judeu. Mas em Atos 10, através de um homem que era piedoso, de oração, mudou tudo. Mudou tudo. Porque depois, nunca mais foi a mesma coisa Atos dos Apóstolos, depois de Cornélio, irmão. O que um homem de oração e um homem piedoso, que ama, que cuida, que zela pelas pessoas, pode fazer no mundo espiritual, irmão? É muito forte. O que uma mulher de oração piedosa pode fazer no mundo espiritual, irmão? Pode mudar tudo, irmão. Move tudo, move os céus, move a terra. Deus mandou o anjo e falou assim, ó, é demais esse homem aí. Esse homem aí tem que agora, esse homem aí tem que receber resposta. Daniel orou 21 dias, irmão. Te não deu Gabriel para passar, Gabriel não conseguiu passar. Um principado da Pérsia, um demônio poderoso da Pérsia, pegou e segurou Gabriel e não deixou Gabriel passar. E Deus olhava para a terra e via Daniel de joelho, Daniel em oração, Daniel de jejum, 3 vezes por dia de joelho, chorando. E o Senhor fala: não vai ficar assim não. Está segurando Gabriel? Eu vou chamar o príncipe de Israel, o príncipe do exército dos céus. Eu vou mandar ele agora e vai dar um jeito nessa situação. Eu vou mandar Miguel agora e vai dar um jeito nessa situação. Miguel veio arrebentando com tudo, irmão. Eita Maria Reca, Deus é fiel. Fernanda Silva. E passou espada no principado, no demônio que estava segurando. E foi dar resposta. E fez Gabriel descer e dar resposta para Daniel. Tu tá segurando, Tu tá segurando? Deu uma surra no capeta, colocou ele de lado e falou assim: aqui não, fica aí. Gabriel, pode ir lá. Vai lá, Gabriel, dá a resposta para o meu servo Daniel. Para o servo Daniel, o servo do Deus vivo Daniel. Então Deus pode mover tudo para mudar tudo. Deus pode mover tudo para mudar teu irmão. Eu tô debaixo de revelação, irmão. Eu posso dar o estudo no outro dia. Mas o Espírito Santo está querendo falar com alguém aqui poderosamente. Pastor Francisco, Deus quer falar muito com alguém aqui. Eu estou debaixo de revelação. Os ossos estavam tudo deitado. Ezequiel 37. Os ossos estavam tudo deitado, tudo osso seco, morto lá. Estava o cemitério aberto, todos os ossos lá. O Senhor falou para Ezequiel que estava de pé. Porque no meio de um vale de ossos seco tem que ter alguém de pé. Porque se tu deitar junto com os ossos,
e ficar assim, eu não aguento mais, tu vai virar osso igual, seco igual. Você tem que estar de pé na tua casa. Pastor, mas é retaliação, é guerra, é batalha, eu sinto dor no corpo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto aquilo. Tem que fechar as brechas, tirar a vaidade, andar em sinceridade, não andar como o mundo anda, viver como o mundo anda. Aí tu vai receber retaliação mesmo. Tu tá cheio de ponto de ligação na tua vida, na tua casa e na tua família. Aí tu não vai aguentar o baque. Tu tem que santificar. Então estava lá Maria Ângela, estava lá Karen, é forte, cara, aleluia, pastor Silvio. Então estava lá o anjo, estava lá Daniel, estava lá Ezequiel estava de pé. Tudo deitado, tudo osso, tudo seco, mas Ezequiel de pé. Deus não está contando com quem está tudo deitado, seco, Deus está contando com quem está de pé. Quando estava de pé aquele homem, aleluia, tinha esperança. Então Deus está falando para alguém aqui, quando você está de pé, tem esperança para os vale de ossos secos da tua casa, minha filha. Tem esperança pelo vale de ossos secos aí da tua família, do teu serviço. Se você ficar de pé, mas se o diabo conseguir te derrubar, ele vai deixar tudo seco junto. Rael, Deus abençoe. Então estava Ezequiel lá, de pé. E o Senhor manda Ezequiel caminhar. Caminha, Ezequiel. Ezequiel começa a caminhar. Poderão esses ossos reviver, Ezequiel? Senhor, tu sabes. Então abre a tua boca, Ezequiel, e profetiza. Profetiza, Ezequiel. Não reclama, Ezequiel. Não murmura. Eu estou o único profeta. Eu estou sozinho. Eu não aguento mais. O meu marido não vai para a igreja. O meu filho anda com pessoas erradas. Vive fumando narguilha, cigarro eletrônico, maconha. Isso eu não aguento mais. Aí tu tá com fraqueza. Quem vai servir? Quem vai servir o teu Deus? Se a serva do teu Deus vive reclamando, murmurando. O servo do Senhor vive reclamando. Quem vai servir o teu Deus que tu tá pior que o ímpio? Não estou falando financeiramente não, irmão. Estou falando espiritualmente. Dentro de você tem que ter amor, descanso, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fé. Tem que estar dentro de você. É o fruto do Espírito. Dentro de você tem que estar os dons do Espírito, o dom da palavra, da ciência da palavra, o dom da cura, da operação de maravilha, o dom da língua, a interpretação de língua. Tem tudo isso, um pacote completo, tudo isso o Espírito Santo nos dá. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Então agora, Ezequiel, não fique igual o seco, não fique igual os ossos, não deita, Ezequiel. Não fala, eu não vou sair mais da cama. Vou viver abaixo de remédio de depressão. Não deita, Ezequiel. Não faça isso, Ezequiel. Vou viver abaixo disso, teu pastor, eu não aguento mais. Eu vou me entregar. Eu vou me jogar aqui e vou virar osso junto com eles. Eu vou esperar eu secar também. Vou ficar igual. Não, Ezequiel. O Senhor falou, Ezequiel, fique de pé, caminha e faça o que, Senhor? Profetiza, abre a tua boca e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Tiago, quem tem chamado forte, Deus mesmo querendo parar, não Espírito pode. Santo, não pode. Querendo desistir, não pode. Aleluia. Porque a pessoa que tem um chamado, eu falo por experiência própria. Quando você pensa de parar, o Senhor te cobra e Ele te reveste novamente. Então, Aleluia. Quem tem chamado não tem como parar, não tem como abandonar. Você já viu aquele testemunho do pastor que eu vou desviar e vou para o centro de prostituição? Já vi. E chegou lá, tinha uma mulher lá que estava falando, pastor, o senhor vem me buscar. Ô, glória. Então, até querendo desviar, você está salvando alma. Ele falou assim, eu vou desviar agora. Eu não quero mais saber disso aqui. Arrancou tudo, os ternos, roupa, colocou roupa do mundo e vai lá pra festa, pra bagunça. Chega na bagunça, ele tá lá olhando lá. Quando vem uma mulher olhando pra ele, uma menina olhando pra ele, olhando pra menina, a menina olhando pra ele olhando pra menina. A menina veio chorando e gritando, chorando, pastor, tu veio aqui me buscar, pastor. Eu quero sair disso daqui, você está esperando alguém. Eu falei com Deus, se tu mandar um servo aqui dentro, Senhor, eu saio daqui e volto para a igreja, tu vem aqui me buscar. E o pastor não conseguiu desviar, o pastor teve que levar a menina voltou para Jesus. Ô glória, tu não presta nem para desviar mais, minha filha. Tu tá aí falando de desviar, mas aí tu já tá dando glória a Deus, já tá cheio do Espírito Santo aí, Elizabeth Costa Oliveira, já tá aí cheio do Espírito Santo de novo. Esquece esse negócio, deixa esse negócio parar. É um leão de cada dia e amarrando o urso para matar amanhã. Mata um leão hoje e amarra o urso para amanhã.
A luta de um servo do Senhor é Eita constante. Deus de mistério. Todo dia você vai ter batalha. Porque você vai batalhar cada batalha para você vencer a grande guerra. Sim. É uma grande guerra que nós estamos travando na Terra. Então todo dia, numa guerra sempre tem as batalhas. Sim. Então não fique apavorado no meio da situação não, porque você foi erguido, forjado como um soldado de Cristo. Já viu soldado sem lutar guerra? Sim. Já viu soldado sem estar na batalha? Tu é soldado de Cristo. Glória a Deus. Cristo. Então você tem que estar preparado para enfrentar uma batalha todo dia. Todo dia é uma guerra. Todo dia tu tem que estar armado até os dentes de balas, de revólver e de armas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra a principado e potestade que estão nas regiões celestiais. Tua luta não é contra o teu marido, contra o teu filho, contra tua ex, tua luta é contra demônios. Bate no cara certo, atira no cara certo. Amém? Balas espirituais de oração e de jejum, de esmola, de ajuda. Vai lá e aprende com o Cornélio aqui. Amém? Às vezes tu é sem convertido, irmão, deve estar apanhando bastante. Cornélio era sem convertido, não conhecia nada, mas o Senhor usou um anjo para orientar ele. É melhor ficar quieto, é melhor isso, é melhor aquilo. Vá, a direção é aqui, Cornélio, a direção é aí. E Deus está nos enviando hoje para te dar uma orientação. Não é por força nem violência, mas por meu espírito, diz o Senhor. Amém? Tu quer entrar na causa da justiça às vezes, com o teu marido, e isso e aquilo outro, e Deus está falando, não faça isso, porque vai afastar mais ainda. Vai para a oração. Aldaísa, Deus abençoe. Vai para a oração. Deus vai devolver a tua família, mas tu já está querendo entrar na justiça, pedir pensão, pedir isso, para ele, não, acalma um pouco, o diabo fechou a mente dele, ele vai se revoltar mais ainda. Vai para a oração, para o jejum. Pastor, tem que orar, as famílias têm que orar para fechar essa brecha. É final de semana, agora no sábado, na cidade de Sabáldia, né? Uma mulher assassinou seu próprio esposo com uma facada no coração. Então o amor, irmãos, o verdadeiro amor de um casal, não mata, não destrói. Então quando chega a esse ponto é porque houve muita brecha e o diabo entrou nesse relacionamento. Então, chega aí, se chegar ao ato extremo desse, é porque houve muitas brechas, muitos buracos, né? Sim. Tanto da parte do homem como da parte da mulher. E chegar ao ponto de alguém tirar a vida de alguém, é porque o diabo entrou e estava andando dentro dessa casa. Sim. Tá bom? Então tem que vigiar, irmão. Tem que vigiar com o espírito dos ciúmes. Isso. O espírito dos ciúmes é esse espírito aí. Amém? Geralmente quase todos que matam a esposa mata, é a cara dos ciúmes. Quase todos, irmão. 100%. Amém? É verdade, pastor Carlos. É quase todo, é os ciúmes doentio, é algo e é um espírito maligno que age. Ele te coloca coisa que não tem, que não existe. Amém? Você olha e você vê uma coisa que não tem, que não existe. E aquilo fica na tua cabeça, o inimigo fica soprando. Ó, ele tá cobiçando. Ó, ele tá olhando. Ó, ele olhou pra menino de short curto. Aí tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Olha o que tá mexendo no celular. Olha aí. Começa. Quando vê, acontece a briga e a brecha. Aí quando vê, o inimigo dá risada. Porque acontece um assassinato. Tem pessoas que têm até visões falsas, né? Sim. Ah, eu tive uma visão com ele fazendo sonho. isso. Eu tive uma visão com ela fazendo aquilo. E tal, sonho. E coloca tudo aquilo na cabeça. Vai remoendo até que chega esse ato extremo. É de destruir a família, é a destruição total. E às vezes não aconteceu. E às vezes não está acontecendo nada daquilo. Não está acontecendo nada, é entendeu? O inimigo que está colocando. Amém. E tem mulher e homem que tem que fechar brecha também, Letícia, Deus abençoe. Sabe por quê? Porque um tem uma senha, outro tem outra senha no celular. Tem alguma coisa errada aí, tá errado isso daí. Tá entendendo? Então tem que vigiar. Tem que ter confiança um no outro, confiar. Então não era nem crente, um homem colocou na cabeça dele que a mulher dele estava tendo um caso com um outro homem. Colocou na cabeça, começou a remoer aquilo. Um dia a mulher chegou do trabalho dela, ela trabalhava, chegou do trabalho, foi fazer, olha que ela estava cascando a batatinha, o marido dela chegou com ela, deu 35 facadas na mulher inocente. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Chega a doer até a alma da gente. Meu Deus do céu. Vamos aqui tentar terminar o estudo aqui rapidamente, amém? Então Cornélios é uma divisão de água. Em Cornélios começou os apóstolos pregar para os gentios, amém? Aí começou os apóstolos a entrar na casa dos gentios, daqueles que não eram judeu. Em Cornélios começou a isso, amém? Já tinha começado antes com Jesus e tal, mas em Cornélios foi o marco para os apóstolos, porque eles pensavam que a salvação era só para os judeus. Deus deu uma visão para Cornélio, Deus deu uma visão também para Pedro, amém? Deus deu uma visão para os dois.
Vamos lá. Agora, pois, envia homens, a visão e a direção que o anjo deu para Cinturão foi detalhado. Irmão, foi muito detalhado a visão. Foi muito detalhado a direção. O anjo detalhou tudo, irmão. Ó, vai assim, 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 entra na rua chamada aqui, na casa de Simão Curtidor de Couro, tu vai chamar alguém que o sobrenome é Pedro. Amém? É Simão, mas o sobrenome dele é Pedro. Foi muito detalhista, porque Deus, quando ele te dá uma direção, é detalhista, amém? Deus não vai te dar uma direção toda amarrada, travado, não. É detalhista. É assim, 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 chega na casa tal. Amém? Mas para Abraão não foi, Senhor, para Abraão não foi, porque Abraão, irmão, era uma festa ordinária, Abraão diferente. Para Abraão, o Senhor falava com ele, já ia no coração dele, ele já fazia. Sai da tua terra, da sua parentela, uma terra que eu te mostrei. O homem foi. Pega o teu filho e oferece Moriá. Ele foi. Então para Abraão era diferente, porque a fé era diferente. Mas já para Cornélio não, Cornélio não conhecia nada de Deus, não tinha entendimento nenhum. Amém? Rosana, Claudinei, Paz do Senhor, pastor Tiago, o pastor Carlos, ô glória, pastor Anja Maria, Rosana e Claudinei aqui. Quanto tempo, hein? Saudade dos irmãos já, eu tô esperando o comentário aqui, tava... Ô glória, dos irmãos já. Que benção, sumiram, né? Queridos irmãos, é nosso, né? Fazia muita missão com nós. O nosso irmão Claudinei, nossa irmã Rosana, participaram até de rádio comigo, com a pastora Anja na cidade de Araponga. Que quando benção. O pastor Tiago estava para Santa Catarina, eles iam lá ajudar nós. Que benção. De Deus, esse casal. Nós amamos muito vocês, viu, irmãos? Que benção. Eles não... Irmão, é fora normal, levava sem cobrar. E era tremenda, hein? Me ganhamos muitas almas. Muitas almas para Jesus junto. Ganhamos muitas almas mesmo. Vamos lá. Então, deu uma direção detalhada. Amém? Deus mandou eu sair da porta que eu entrei, do serviço que eu entrei. Não, Deus vai te dar uma direção detalhada. Amém? Para você sair dessa porta. Tá bom? É detalhes. Deus mandou eu largar meu marido. Deus nunca vai mandar fazer isso. Tá? Deus nunca vai mandar fazer isso, irmão. Não pode esquecer isso. Deus pode deixar afastar. Deus pode até permitir largar. Mas Deus permite largar para tratar contigo e tratar com ele. Já chegou um caso uma vez para nós e a minha esposa foi orar pela irmã. E a irmã falou assim para ela assim: ora por mim, porque ele não está se dando bem com a esposa. Está vivendo bem com a esposa. A minha esposa virou para ela e falou assim: filha, em nome de Jesus, Deus não destrói um casamento, um relacionamento, uma família para reconstruir outro. Não é Deus que está falando. É porque Deus falou, usou o profeta que vai colocar ele nas minhas mãos. Não é Deus que está falando isso aí. Não é Deus. E tem profeta de todo dia. Tem profeta de Baal, tem falso profeta, tem verdadeiro profeta. Amém. César Oliveira, um abraço, meu amigo, pai do seu irmão. Deus abençoe também. Um abraço. É coisa terrível. O povo não examina as escrituras e vai pegar carne. Pastor, mas ele me traiu, eu vou largar, eu vou soltar disso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Escute com atenção. Que amor que é esse? Você não vai disputar, não vai lutar por ele, tu vai deixar. A pombagira lutou, a pombagira guerreou, fizeram macumba, acenderam vela, compraram galinha preta, mataram até um boi e fizeram um monte de coisa. A pombagira lutou demais para derrubar o teu casamento. E agora tu não vai lutar bastante para levantar o teu casamento? Vai dar de mão beijada o teu casamento pro inferno? Que amor que é esse? Que não luta de joelho. Tá de olho já no outro, né? Já tá de olho no outro, né? Por isso que tu não vai lutar, né? Já tá de olho num casamento, já tá de olho naquela menininha lá que tá lá no serviço, já tá de olho, né? Tu já tá de olho naquele homem lá na igreja, até na igreja tu tá olhando ele já, né? Se dá errado com meu marido, eu já vou investir nesse daqui. Deus te pegou hoje. Eita, Deus de mistério, é forte. Verdade, sou testemunha viva. A Rosana contando aqui, é forte. Ela é testemunha porque eu participei da libertação da casa deles, eu lutei pela família deles, e eu sei de tudo que eles passaram. É forte. Ela é testemunha viva do que ela lutou e conseguiu vencer. Ela e o Claudinei conseguiu vencer, estão juntos. Amém? Dá pra vencer sim.
Dá para vencer e perdoar e continuar o casamento, sim, porque uma carne só. O homem tá ligado à mulher enquanto a mulher vive, a mulher tá ligada ao homem enquanto o homem vive. O vivo varão é chamado adultério se for de outro. Lute pelo teu casamento. O que Deus te deu é teu. O inimigo sai da frente, Satanás. Lutou, mas não vai permanecer, porque a última palavra quem dá é Deus. Pastor Tiago, e tem muita pessoa que pode estar até aqui na live, mas ele consegue, mas eu não consigo. É porque você não está colocando na mão do Deus certo. Muitas vezes você está com problema na tua casa, a mulher está com problema com o esposo, vai para a rede social, reclamar do marido, vai reclamar em grupo, vai reclamar com um amigo que não é amigo, né? O teu verdadeiro amigo é Jesus de Nazaré. Quem vai preservar o teu casamento é Deus. Aleluia. É o Senhor. Mas agora a pessoa vai para um lugar errado. Vai colocar mais problema ainda num problema que já é um problema grande. Já vai tudo na rede social. Vai tudo para rede social. Você vai expor a tua vida particular, sendo que você não tem que fazer isso. Você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta atrás de porta, como diz a palavra. Sim. E orar para o Senhor teu Deus no secreto e pedir a Ele. Mas você não está fazendo isso. Você está tomando rumos e caminhos errados. Por isso vai terminar mal, irmão. As coisas quando tá indo mal e a pessoa tá indo pro lugar errado, vai terminar mal. Aconteceu, pastor, um testemunho muito forte. Uma feiticeira, ela se interessou por um homem de Deus. E ela começou a fazer macumba pra ele, pra tirar ele da mulher. O homem, na verdade, não era de Deus, ele estava desviado. Nem na igreja estava desviado. E ela fez essa macumba. E a macumba era uma feiticeira. Eu vi esse testemunho, mano, é muito forte. Era de um alto nível de feitiçaria. E fez a macumba. E conseguiu sair com esse cara um dia. Saiu com o cara. Só que Deus revelou tudo pra serva, que era a mulher dele, que era uma mulher de oração. Deus revelou tudo. Eu vi esse testemunho muito forte. E ela começou a orar. E a mulher fazia macumba do lado e ela fazia a oração do outro. Fazia macumba do lado e a oração do outro. E o cara não quis mais saber da feiticeira. Não quis mais saber da feiticeira. E ficou com a mulher dele. E aí a feiticeira mandou mensagem pra mulher e falou: isso aqui. Eu vou fazer uma obra de macumba pra ti. Tu vai, dentro de você vai ter um sapo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a mulher pregou pra ela. A mulher de Deus pregou pra ela. E falou pra ela: isso que vai acontecer em você. Vai acontecer em você. E desejou bem pra feiticeira ainda, que a feiticeira se converter. E a feiticeira fazendo macumba, mas não pegou mais macumba no marido, não pegou mais macumba em ninguém. E a macumba foi tudo pra feiticeira. A feiticeira teve que entrar na igreja, teve que se converter, vomitar o sapo, vomitar a obra de macumba e aceitar Jesus como o único salvador. Isso é ser crente. Isso é amar, isso é perdoar, isso é lutar pelo casamento, isso é saber que tu não vai entregar de mão beijada pro inferno o teu casamento, não. Teus filhos não, tua família não. Não tem padrasto na Bíblia, irmão. Tem pai na Bíblia. Tu entrega o teu marido para uma mulher, uma feiticeira. Aí quem vai cuidar dos teus filhos também? Teus filhos passará, vai ser uma relação que teus filhos vai poder ir lá na casa da feiticeira. Aí a feiticeira vai começar a cuidar dos teus filhos. Aí vai ficar esse negócio. Não, é melhor tu orar, buscar, clamar, jejuar, pagar preço pro teu marido estar com você. E a feiticeira que vai pra prostituição, que vai pra outro lugar, que vai pra onde ela quiser. Mas com tua família ela não vai dominar. A tua casa não é do inimigo, a tua casa é de Cristo. A tua oração será ouvida diante de Deus. A tua esmola será ouvida diante de Deus. E Deus vai fazer um memorial e a tua casa toda servirá ao Senhor. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Lute pela tua família. Não dá a tua família de mão beijada. Ah, pastor, mas o meu filho entrou por homossexualismo, minha filha entrou por lesbianismo. Vai orar que vai ter um memorial diante de Deus e tu vai vencer. O que é isso? Dá de mão beijada? Sim. Ah, então tá fácil então. Então o diabo dá uma investida, vou dar a minha família inteira. Vou largar da minha família, da minha casa. Meu marido bebe, acontece isso. Ah, agora Deus não dá um fardo maior que não possa aguentar, Maria Lucineide, Deus abençoe. Se o fardo é 50, Deus não vai dar 60. Deus não vai dar 51. Deus vai dar o fardo de 50 quilos. Ponto final. Vamos para o encerramento aqui agora, porque
senão não vai conseguir. Eu vou falar rápido aqui acerca. Então Cornélio teve uma visão, recebeu uma direção com detalhe. E lá na casa de Simão Curtidor estava Pedro também no terraço, jejuando. Estava em jejum, buscando a Deus. E Deus mostrou uma visão para Pedro também. Essa visão agora não foi anjo, essa visão foi o próprio Deus. Abriu os céus e mostrou um lençol preso por 4 pontas. Essas 4 pontas, eu creio que essa 4 pontas é a plenitude, é a totalidade. 4 pontas, esse 4 representa a totalidade, que a salvação era para os judeus e para o gentil também. Então a salvação não era só para os judeus, porque eu estava pensando que a salvação não era plena, mas com esse lençol de 4 pontas, Deus mostrou, ó, a salvação agora é plena. E apareceu 3 vezes. Por que apareceu 3 vezes? Porque ia chegar 3 homens na porta de Pedro. E Pedro pegou e já começou a pensar na visão. E apareceu 3 soldados enviados por Cornélio. 3 representam o que? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. E o 4 também, o 4 lá, lençol preso, e 4 representa também o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo uma aliança com o homem. Então tudo é simbólico aqui. E Pedro deu uma entendida, começou a entender, e viu animais, répteis, tudo que é tipo de animal. E eles não comiam porco, eles não comiam isso, eles não comiam aquilo. Enquanto vivia um animal judeu, não come porco, não come alguns tipos de carne. Então quando apareceu aquela visão, o Senhor falou: Pedro, mata e come. E Pedro questionou, como Anania, como... Oh, glória a Deus, eu me esqueci o nome daquele que questionou, não ia para Saulo. Falou: vai lá no Saulo, vai lá. Um servo do Senhor também questionou. Amém? E agora Pedro também questiona. Eu não vou comer não, porque eu não entra nada no meu estômago que seja impuro. Mas Pedro não estava entendendo que Deus tinha purificado já, que através do sangue de Jesus teve purificação. Então o que acontece? Aí chega esses 3, e aí fala para Pedro: ó Pedro, Cornélio teve uma visão assim, 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 mandou te buscar. Vamos, vai lá. E o Espírito Santo falou: vai com eles. Ó, o anjo fala com Cornélio, o Espírito Santo fala com Pedro. E Pedro vai com os 3. Pedro chega na casa de Cornélio. Não era lícito entrar na casa de um centurião, de um homem romano, um gentil. Mas através dessa visão mudou a situação. Agora Pedro entra na casa e Pedro começa a pregar a palavra do Senhor. Ó, teve visão, teve direção, teve o Espírito Santo falando, teve anjo falando, o Espírito Santo falando, teve direção, teve coisa. Agora Pedro entra na casa, e aí Pedro começa a pregar uma mensagem. Agora tem pregação. Agora tem pregação. Enquanto Pedro está pregando a palavra, Pedro entra, Cornélio se prostra. Cornélio se prostra diante de Pedro. E aqui que eu acho interessante, lindo, maravilhoso, que aqui em Atos também 10, Pedro quebra esse negócio de pedir intercessão, de pedir mediação. Aqui Pedro quebra esse negócio de fazer culto para santos, fazer culto para isso, culto para aquilo, dia disso, dia daquilo. Pedro quebra isso, porque quando Cornélio se prostra diante de Pedro, Pedro manda Cornélio se levantar imediatamente, versículo 25. E aconteceu que entrando Pedro, caiu Cornélio e recebeu prostrado aos seus pés, e adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, também sou homem. Pedro não deixou. Aqui no capítulo 10, Pedro mostra que não pode se prostrar diante de homens, diante de imagem. Tem apóstolos aí que o povo está se prostrando diante deles, estende um tapete vermelho e se joga aos pés deles. Acontece, a maioria está acontecendo na África isso. Beijar os pés, né? Chegou ao ponto de beijar os pés do profeta. O Papa beijava os pés, tinha que beijar o pé do Papa. Isso está completamente contra a Bíblia. Porque o Papa, que o povo fala, entre aspas, pessoas estão falando, uma baita de uma mentira, heresia, tudo que não presta aí, é o segundo Pedro. Mas só que Pedro não recebeu adoração. Pedro não recebeu o joelho no chão, igual o Papa tem que se ajoelhar e beijar o pé dele, fazer a consagração de padre e se joga no chão. Isso daí é a maior idolatria, o maior pecado. O Senhor teu Deus adorar só a Ele, prestarás culto, diz a Bíblia. Não tem, irmão, santuário de João, santuário de Pedro, santuário de Aparecida, santuário de Maria, santuário disso. Não existe isso, irmão.
A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não existe santuário de pessoas. O santuário tem que ser de Cristo, adoração somente ao único Deus. Então, o Cornélio vai se prostrar. Pedro, levanta, Cornélio. Em Atos capítulo 14, o povo quer adorar Paulo, quer se prostrar diante de Paulo. Paulo rasga suas vestes e fala, adora a Deus. E Apocalipse 19, versículo 10, o João se joga aos pés do anjo para adorar. O anjo levanta João e fala, não faça isso, eu sou conservo dos teus irmãos. Adora a Deus. Então foi quebrado esse negócio de prostrar, de acender vela, de adoração, disso, porque Pedro falou, eu também sou homem, rapaz, eu vou no banheiro, eu defeco, eu vou falar aqui, eu sinto sono, eu sinto fome, eu tava com fome agora há pouco, eu tava com fome alguns dias antes, eu tive medo, eu neguei, eu caminhei sobre as águas, é isso, eu tive falha, eu tive pecado, todos pecaram, irmão, destruídos estão da glória de Deus. Ninguém conhece a palavra, por isso que estão aí reverenciando, adorando isso e aquilo, aquilo outro, fazendo culto à divindade, fazendo culto a João, a Paulo, a Pedro, a Maria. Deus nunca, nem Maria nunca mandou a Maria falar, minha alma se engrandece esse agrado no meu Senhor, no meu Salvador. Maria adorou o Salvador. O senhor falou a respeito da idolatria o nosso irmão pastor Francisco falou, é verdade, pastor, isso está acontecendo aqui na África. Olha aí, o pastor Francisco está da África lá. Olha, uma testemunha ocular do que está acontecendo na África. Então, isso é pecado. A pessoa fala assim, eu não pequei, eu nunca pequei, eu nunca fiz nada de errado, mas a idolatria que você está tendo pelo homem é pecado. Sim. Se você ir na África está fazendo isso, você está em pecado, irmão, infelizmente. Porque Jesus levantou ídolos humanos em vez de ídolos de imagem. Escute aqui. Depois tu lerá Mateus 12, versículo 46. Depois tu lerá Lucas 11. Tu lerá para te ver. Chegaram um povo. Primeiro, chegou um povo e falou assim para Jesus. Chegou um homem e falou: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão do lado de fora. Jesus apontou para os discípulos que estavam do lado de dentro. Pedro, Tiago e João estavam do lado de dentro. Quer dizer que Maria teve mais filhos, né? Eu te provo isso em várias passagens da Bíblia. Atos capítulo 1, João capítulo 7. Tem várias passagens da Bíblia. Aí é onde eu estou falando agora de você, de Mateus 12, 46 a seguir. Aí Jesus apontou para os discípulos. Vou te mostrar que todos pecaram na Bíblia. Todos pecaram. Jesus apontou para os seus discípulos e falou: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é aquele que guarda os meus mandamentos e obedece. Estava falando que Maria foi uma das maiores mulheres de Deus que pisou na terra, mas ela pecou porque ela não estava obedecendo. Está na Bíblia, tu quer saber? Está na Bíblia. Vai lá para Lucas capítulo 11. Levanta uma mulher no meio da multidão e fala assim: bem-aventurado o ventre que tu nasceste e o peito que tu amamentaste. E aí Jesus falou assim: mais bem-aventurado quem guarda os meus mandamentos. Então quer dizer o quê? Naquela hora Maria não estava guardando os mandamentos. Ué, ou Jesus estava mentindo, ou tu está chamando Jesus de mentiroso, ou tu está chamando o Deus Todo-Poderoso de mentiroso. Ah, mas Maria foi agraciada. Foi agraciada. Ah, mas Maria é bem-aventurada. Bem-aventurada é bem feliz. Ué, feliz, bem feliz. Essa é a palavra de bem-aventurada. É bem feliz, bem abençoada. Ah, mas todos os povos agora pode pregar acerca de Maria, pode falar acerca de Maria. Nós não somos contra Maria não, meu filho. Nós amamos Maria demais, mas nós temos que falar para ti a verdade. Maria não pode interceder mais agora para nós, porque o homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo final. Está ordenado, está num lugar de descanso. Já descansou das suas obras, diz Apocalipse. Amém? Está ordenado, todo homem está ordenado a morrer só uma vez, até Cristo morreu, mas a diferença é que Jesus ressuscitou. Se Maria intercedesse por nós hoje, seria espiritismo. Amém? Morto não pode interceder por nós. A Bíblia fala: os mortos não louvam o Senhor. Salmo 115, os mortos não ouvem o Senhor, nem que desce ao silêncio. Então, aqui se prostrou diante de Cornélio, o Cornélio se prostrou diante de Pedro. Pedro, não faça isso, eu também sou homem. Tiago fala que Elias, um dos homens mais poderosos do Antigo Testamento,
Ele também era homem, sujeito às mesmas paixões. Então para de dar culto a homens, a anjos, a arcanjo, a serafim, a querubim. Jesus falou: só o Senhor teu Deus adorarás, e só ele prestarás culto. O diabo queria que se prostrasse diante do diabo. Se prostra, me adora. Mas Jesus falou: só o Senhor teu Deus darás culto. Esquece, Satanás. Ah, mas bom mestre, só Deus é bom. Eita, glória, é forte demais. Então Cornélios aqui aprendeu já uma lição que não podia adorar homens. Os religiosos, ele era romano, então ele tinha que adorar o imperador, ele tinha que adorar um monte de deuses. Então na cabeça dele tinha que adorar. Mas só que aí ele é humilde, simples, ele aprendeu. Já começou uma lição, primeira coisa aqui, já começou uma lição. Primeira pregação de Pedro já foi a lição que Pedro ensinou para ele: só adora a Deus. Porque ele está acostumado com os deuses de Roma, milhares e milhares de deuses de Roma. Hoje os deuses de Roma não é mais os deuses lá, os Zeus, os outros deuses que eles adoram, que eles tinham lá. Hoje os deuses de Roma foi tirado os deuses, esses deuses, e foi substituído por outros deuses, com outro nome. Esses outros deuses são deuses gregos, né? Deus da mitologia grega, né? Mas Roma adorava também, parece. Adorava, sim. Ele adorava todos os deuses. Roma todos os deuses ele adorava. Amém? Ele só não adorava o nosso Deus, porque eles perseguiam e matavam. Amém? Então eles todos os deuses, eles tinham, os imperadores a Deus, eles tinham tudo que era tipo de Deus, tinha lá em Roma. E hoje é a mesma coisa, só foi substituído e colocado outro nome. Amém? Tiraram alguns deuses, mudaram o nome, mas continua a mesma coisa ainda, Rainha do Céu. E vai muitos outros, amém, irmão? Então fuja da Babilônia, a rainha de toda a prostituição. Apocalipse 17, Roma é essa Babilônia. Tu pode ler lá e tu vai entender a cidade edificada sobre 7 montanhas. Amém? Vamos continuar. Vós sabeis que não é lícito um varão, um judeu, ajuntar-se e chegar a entrar Jego, mas Deus mostrou: nenhum homem chama comum o imundo. Pedro pregando. E Pedro começa a pregar uma mensagem tremenda. Meu Deus do céu. Pedro prega uma mensagem tremenda. E Pedro pregando uma mensagem tremenda, sabe o que acontece? Quando Pedro acaba de pregar, entra o Espírito Santo e batiza todos na casa de Cornélio. O Espírito Santo batizou antes de batizar nas águas. É muito forte, irmão. Antes de batizar nas águas, o Espírito Santo batizou. Pastor, Deus está revelando alguém aqui que está no carro. Você entrou aqui, você está ferida e machucada. Deus quer curar você. Você se envolveu com pessoa errada e você está só patinando. Deus quer libertar a tua vida, viu? Deus quer curar você. Vamos lá. Tá compartilhando, então compartilhando, não compartilhando, irmão. Então batizou no Espírito Santo todos. O Espírito Santo caiu sobre eles, desceu sobre eles, na pregação de Pedro, irmão. Na mensagem de Pedro. Foi muito forte. Foi muito forte isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu pode ver que o Espírito Santo de Samaria desceu pelas mãos dos apóstolos. Amém? Foi separado Matias no lugar de Judas pela posição dos apóstolos. Em Atos capítulo 19 foi batizado 12 através das mãos de Paulo. Mas aqui, os gentios aqui, foi só na pregação, irmão. Eles estavam tão sedentos, irmão, tão sedentos. Por isso que as meretrizes, as prostitutas, os publicanos, às vezes vão entrar primeiro no reino de Deus. Por quê? Porque vão se converter mais rápido, vão se jogar mais rápido, vão querer Jesus mais rápido. Ele se entregou tanto que já foi cheio do Espírito Santo só na pregação. Não precisou Pedro colocar a mão na cabeça, não precisou Pedro falar em mistério, em língua estranha, não. Só na pregação o Espírito Santo veio. E Pedro falou: quem vai pedir? Quem vai pedir esses homens de ser batizados nas águas? Porque o mesmo dom que nós recebemos lá em Atos 2, que muita gente fala, não, mas aqui de lá não sei o que, recebeu os gentios. O gentil recebeu o mesmo dom aqui de línguas estranhas, de falar em línguas. Então, a mesma coisa que aconteceu em Atos, aconteceu aqui. Você que é contra a língua estranha, você que é contra o poder na igreja, você lê esse Atos 10 aqui, você vai saber que o mesmo dom, a mesma coisa, você que está falando que não era línguas lá, não era línguas estranhas, você que vai contra a língua estranha e fala que não existe isso mais, não existe aquilo mais, a mesma coisa acontece em Atos 10. E é para nós também, e todos aqueles que chegam a Deus, a língua vem, o Espírito desce, e nós somos cheios da glória de Deus. Caiu sobre eles o Espírito Santo, e foram todos, acabou a palavra,
ó, que mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e rogou-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então acabou Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 foi batizado Paulo. Atos capítulo 10 foi batizado. Atos capítulo 8 foi batizado também nas águas. Atos capítulo 9 foi batizado também nas águas Paulo. E Atos capítulo 10 acaba com o batismo de Cornélio. Então o final de tudo isso é: tu precisa ser batizado nas águas. Tu precisa descer nas águas. Você que não desceu nas águas ainda, você precisa disso. Amém? Vamos agora de louvor e voltemos com a oração. Ser batizado no Espírito, batizou nas águas antes do Espírito. Eles estavam tão cheios, tão sedentos, irmão. Tu tá vendo no tráfico, tá aí nas coisas erradas, nas drogas, tudo. Se você for sedento, Deus vai te encher do Espírito e tu vai pegar nojo dessas coisas. Você vai se converter. Mas você tem que querer, Aldaísa. Você tem que querer mais, Maria Ângela. Você tem que querer mais, você tem que se prostrar mais, orar mais, buscar mais. Você tem que ter sede de Deus, fome de Deus. Vamos nesse momento do louvor e voltamos já com a oração. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar: dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem aqui não quer ter muitos amigos, farturas na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se me falta, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo
que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada? De que adianta tanta influência sem tua presença, não vale de nada? De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada? De que adianta tanta influência sem tua presença, não vale de nada? Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora, evangelizando o mundo. Glória a Deus. Irmão, que hino tremendo, irmão. Amém? Não adianta ter dinheiro, ganhar o mundo todo e viver de fachada. Amém? Tem muita gente que ganha dinheiro, ganhando muita coisa, mas tá vivendo de fachada. Fachada no casamento. Amém? Fachada na felicidade, sorriso só de boca para fora. Mas o coração tá cheio de mágoa, de ressentimento, de vício, de dor, de angústia. Tem muita gente que tá agora aqui, briga todo dia antes de ir pro culto, quebra o pau, pancada para todo lado. O inimigo tá agindo aí antes de você ir pro culto. Você quer ir, você vai pro culto, mas já começa a briga em casa. É o adversário. Você tem que vigiar. Se você não é casado, você tem que casar. Tem que andar no prumo. Amém? Os filhos começam a bagunça, um monte de coisa. Você vai porque tudo no dia do culto. Tudo na hora, e principalmente às vezes você já é casada, já tá tudo certo. Mas principalmente na hora de Santa Ceia. Na hora de Santa Ceia tu tem que vigiar. No dia de Santa Ceia, porque tem uma guerra, uma batalha. Então tu fecha a boca, fala com Deus em pensamento, repreende, faz jejum. Tem que fazer jejum. Crente que não ora e não jejua, nunca vai vencer uma guerra. Uma coisa muito errada, e a gente tem que ensinar isso, pastor. Eu sou pastor de igreja já há 9 anos, eu sei que é isso. Minha esposa sempre chegava em mim na hora da Santa Ceia e falava assim: o irmão fulano de tal falou que não vai tomar ceia porque brigou com a esposa. E um de lá da igreja, na carreira de banco de lá, eu lá de cá, todas as coisas inclinadas. Meu Deus. Já cheguei a sair do altar e ir lá e falar assim: reconcilia com a tua esposa e toma a ceia. Vai lá e pede perdão para ela. Quando é a mulher, minha esposa ia lá, vai pedir perdão pro esposo e vai tomar a ceia. Porque senão, se ficar sempre assim, nunca vai tomar a ceia. Então vai sempre estar fraco espiritualmente e sempre a brecha vai estar aberta. Tem que haver perdão, irmão. Perdão é tudo na vida de um cristão. Qualquer coisa não toma Santa Ceia, qualquer coisa não é assim não. É de perdão, ora a Deus e conversa. Na hora do culto lá vai estar pregação lá, vai estar tudo lá, tu já lá na hora tu já pede perdão, já conversa, já se reconcilia e toma Santa Ceia. Amém? Todo problema é resolvido, tem que ser resolvido. Amém? E o senhor percebeu que os problemas do homem afastam o homem de Deus. É. A cerimônia da ceia é algo muito importante para nós cristãos. Sim. Agora, por causa de uma briga boba, às vezes por causa do cachorro, por causa do gato, por causa do filho, eles renunciam a Deus na hora da Santa Ceia, da cerimônia, né? Nós lembramos de Jesus até que ele venha, por causa de uma briga boba. É verdade. Caio Vinícius, Deus abençoe a tua vida. Nesse momento nós vamos orar. Tá bom? Então tu pegou a mensagem, tu entendeu a mensagem, né? Acerca de Cornélios, né? Um homem que fez a divisão, foi uma divisão de águas aí no cristianismo, através da esmola dele, através da oração e da esmola que ele fez. Amém? Então tu pode fazer essa divisão de águas aí também, ser um divisor de águas. Antes e depois desse programa aqui, se você pegou a mensagem, você agiu em cima dessa mensagem, você recebeu uma direção, então pode ter uma divisão de água aí na tua vida, um mover das águas na tua vida, antes e depois desse programa. Se você colocar em ação, atitude da pregação. Tem que ter atitude em cima da pregação que tu foi ensinado, meu filho. Não adianta ser só ouvinte, mas tem que ser praticante. Amém? Neste momento nós vamos para a oração depois da vinheta. Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando.
se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança. Alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos em combate, Pai, contra muitas heresias, Pai. Nós entramos em batalha contra todos os perversos, Senhor. Pessoas perversas, Pai, que está pervertindo o caminho do teu servo, do teu povo, colocando sementes malignas, Pai, para fazer o teu povo, Senhor, vivendo uma vida presa e amarrada no mundo, Senhor. Eu estou repreendendo toda amizade errada. Eu estou repreendendo essas músicas mundanas, Pai, que está entrando dentro da casa do teu povo e está destruindo a mente, subconsciente. É uma evocação de demônios, Pai, que está entrando dentro da casa. Eu estou me arrepiando por pregar sobre isso, por falar sobre isso. Eu estou repreendendo esses principados, esses demônios que estão vindo através dessas músicas sensuais, desse povo dançando música sensual, Pai, através dessa rede Globo, Pai, essa rede de esgoto, Pai, que está entrando, destruindo famílias, casamentos e tudo, Pai, possessões terríveis de demônios, Pai, que está dentro dessas telas de televisões. Eu estou dando uma ordem, comando para cair por terra todo demônio, que essa mulher possa ter força para sair desse vício, para sair do vício do celular, para sair do vício do TikTok, para sair dos vícios, Senhor, que estão amarrando, travando a vida dessas pessoas, Pai. Não está conseguindo mais orar, não está conseguindo mais ler a Bíblia, não está conseguindo dar atenção mais para a família, Pai. O povo vivia tão bem sem celular, Pai. Hoje está todo mundo com depressão, opressão maligna, casamento sendo destruído. O marido fala, para de ver essas coisas. Até dentro da igreja, Pai, estão pegando o celular na mão, estão mandando mensagem, Pai. Senhor, tem misericórdia, está sendo repreendido. Ontem eu repreendi uma jovem, Pai, que está dentro da igreja com o celular na mão, Pai. Ontem manifestou um demônio, 40 demônios, um jovem, Pai, que está com o celular na mão, mexendo na hora do culto, Pai. Manifestou feio, o demônio falou onde estava entrando na vida dele, Pai. Senhor, liberta, Pai, o teu povo desse vício celular, Pai. Liberta o teu povo, Pai, de enfermidade, de espíritos malignos, Pai. Cura esse povo que está me ouvindo agora, Pai. Liberta esse povo que está me ouvindo, Senhor. Tem de misericórdia, Pai, de cada mãe, de cada pai que está chorando por causa do filho, cada filho que está chorando por causa da mãe, do pai. Senhor, dá vitória, Pai, para tia, para tio, para avó, para avô, Pai. Entra nas famílias, Papai querido. Liberta do narguilé, do cigarro eletrônico, da maconha, da cocaína, do crack. Senhor, em nome de Jesus Cristo, da urina, Pai, da bebida, Senhor. Liberta o teu povo, Pai. Eu clamo aos Deus dos céus, os deuses dos céus, ouve a nossa oração. Nós clamamos ao Senhor, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que tu não sabes. Eu sei o pensamento tem de vós, e o Senhor dos exércitos, pensamento de bem, não de mal, para dar ao vosso filho que desejar. Então buscar-me-ei, me encontrarei, quando buscar de todo o vosso coração, será de vós, diz o Senhor dos exércitos. Meu ouro, meu é prata, diz o Senhor dos exércitos. Agora dessa última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Tu é nosso pastor e não nos falta. Mil cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, nós não seremos atingidos. Nem mal te estenderá, nem para alguma chega na nossa tenda, porque eu sou da ordem aos anjos para nos guardar em todos os caminhos. Dentro desta palavra, Senhor, dá uma direção igual o Senhor deu para Cornélios, dá uma direção igual o Senhor deu para Pedro, dá uma direção, Pai. Nesse Atos 10 foi algo de direção daqui, direção de lá, direção de cá, até chegar, Pai, na palavra e no batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas. Foi muito forte esse Atos 10, muito forte demais, Senhor. Dá a mesma direção para nós chegar, Senhor, a ser batizado no Espírito Santo, tomado no Espírito Santo em fogo e glória, e pessoas que estão aqui ser batizado também nas águas, Pai. Dá essa direção, Pai, através do anjo, através do Espírito Santo. Só nos coloca, através de homens, mas só nos coloca naquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, para que ser útil na tua obra. Nos faz ser útil na tua obra, não ser inútil, mas ser útil. Nos usa para aquilo que for útil, nos usa para aquilo que for útil, Pai. Desperta o dom que é em nós, desperta o dom que é em nós. Receba cura, receba libertação, receba salvação, receba transformação, receba comunhão com o Espírito Santo agora, receba o batismo agora em línguas, receba aí, receba, em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Está concordado na terra, é concordado no céu. Nós desligamos toda obra ao contrário e ligamos casamento restituído, família restituída. Ninguém vai perder a família. Não vai não. O joguinho do celular, o Rede Globo,
o desenho consagrado. Ninguém vai perder a família por pombagira. O diabo está fazendo obra de macumba para tirar o teu casamento, destruir a tua família por causa de ciúmes, de guerra, de peleja. Não vamos perder. Não vamos perder. Comece na igreja Pâmbera. Deus falou para mim, para te dar essa direção. Volta para a igreja. Volta para o caminho do Senhor. Volta para a obra de Deus. Você que quer voltar para Jesus. Você que quer aceitar Jesus. Está um poder muito grande aqui. Coloque aí, pastor, coloca aí nos comentários, pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Coloca rápido aí, chegou o dia da tua salvação, é agora, tem que ser agora. Amanhã pode ser tarde demais. O amanhã não existe, nós só temos o agora, só temos o hoje. Você que quer voltar para Jesus, você que quer aceitar Jesus, coloca aí, pastor, eu quero hoje. Estou afastado, estou machucado e ferido com pessoas, mas Jesus foi ferido por você. Jesus foi machucado por você. Jesus quer salvar a tua vida. Amanhã pode ser tarde demais. Se tiver alguém que quiser, só coloca nos comentários, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. E nós vamos orar e vai encerrar. Deus abençoe quem está compartilhando. Muito obrigado. Compartilharam bastante, tem muitas compartilhações, eu creio nisso. Se você não compartilhou ainda, compartilhe. Amém? Compartilhe depois com os grupos, compartilhe aí. Deus está falando com você. Tem alguém que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus? Só coloque rapidamente aí que chegou o tempo da tua salvação. Se tiver, coloque. Lá no canal de Ângela Maria de Oliveira Pinho, também lá no YouTube, irmãos. A programação daqui a pouco está no ar. Amém. Eu vou, para encerrar agora, eu vou falar Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu tenho pecado, eu não tenho aqui. Não. Volte para Jesus. Ele vai te dar força, vai te caminhar 40 dias, 40 noites. Ele vai te dar força para você chegar até o monte de Deus, a obediência de Deus. Vou falar Pai, Filho e Espírito Santo, vou encerrar. Se tem alguém que quer voltar para Jesus, ou aceitar Jesus, eu vou falar, Pai te chama. Você coloca rápido, eu quero, pastor. Eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus. E hoje vai ter uma festa no céu, vai ter uma festa na terra, que a igreja vai se ligar, e vai ter uma festa dentro de você, um banquete dentro de você. 3 festas vai ter. Se você aceitar Jesus hoje, ou voltar para a casa do Pai. Pai te chama, eu vou encerrar agora. Filho te chama. Se tiver alguém, coloca rápido aí, que eu vou para o encerramento agora. Aleluia, aleluia. Eu não fiz apelo por esses dias, mas hoje eu estou fazendo esse apelo. E eu vou encerrar. Pai te chama, Filho te chama. Se tiver alguém, coloca. Espírito Santo te chamou. Tem alguém? Não tem? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Começa aí no culto, começa aí na igreja. Volta ao primeiro amor, sai de cima do muro, santifica mais, lê mais a Bíblia, faz estudo sobre Atos dos Apóstolos, aprende mais sobre Atos dos Apóstolos, porque é Atos do Espírito, Atos de oração, Atos de anjo, Atos de visão, Atos aqui de tudo, irmão. É muito forte e nós estamos vivendo também a mesma visão, a mesma coisa, Atos da igreja, Atos também nosso. Amém? Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Fiquemos por aqui. Esse é o teu programa, nosso programa Última Colheita. Ficando com você até agora. Daqui a pouco tem mais, meio-dia. Daqui a pouco o pastor Carlos já fala aqui. Que Deus abençoe muito mesmo. Meio-dia, programa Momento com Deus. Daqui a pouquinho, aqui 20 minutos. Programa Momento com Deus com a missionária Ângela Maria. Fique com Deus, a paz. A paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, 10 horas da manhã. Encontro marcado. Chama todos aí, amigos, chama todos que tu conhece. 10 horas da manhã, amanhã, encontro marcado, em nome de Jesus. Vamos compartilhando, compartilha aí. A paz do Senhor Jesus Cristo. Ficamos por aqui. Um abraço a todos, queridos amados. Amado, aqui é o teu irmão em Cristo, o pastor Tiago. Te manda um abraço aí. Fiquem todos na paz do Senhor. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para.
maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças